Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta caminhada quaresmal, vamos ouvir repetidas vezes o Senhor nos chamar à santidade. A conversão de vida exige de nós uma santidade. E como nos diz Jesus no Evangelho de hoje, a perfeição. Sede perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. Diante disto, precisamos analisar a nossa vida, a nossa história, se nossas atitudes, nosso amor ao próximo têm nos levado a viver esta santidade proclamada pelo Cristo e que deve ser vivenciada por todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como disse anteriormente, continuamos nossa caminhada quaresmal. A cada dia deste tempo vamos descobrindo o sentido de nossa conversão e as realidades em que podemos ir transformando a nossa vida. E temos percebido que Jesus nos fala ao coração, sobretudo no que diz respeito aos relacionamentos que nós temos uns com os outros e que precisam ser expressões de santidades, reflexos da santidade. O Evangelho de hoje continua na mesma dinâmica. O que foi dito anteriormente, e eu, porém, vos digo. É Jesus que faz um confronto entre aquilo que foi falado e aquilo que Ele, como nosso Mestre e Senhor, nos diz. E Ele inicia o Evangelho dizendo: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E Ele complementa: eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Olha que ponto difícil toca Jesus para nós hoje em nossa conversão quaresmal. Amar os vossos inimigos e rezar por aqueles que vos perseguem. Não é uma tarefa simples. E eu já falei esta semana, creio eu, que amar não é fácil. Amar exige.
O amor é exigente. E Jesus hoje vai além, porque Ele quer o extraordinário de nós. Não quer aquilo que é comum, aquilo que é simples. Como discípulos dele, Ele quer que sejamos extraordinários. Por isso, amar os vossos inimigos. Diante disto, é preciso que saibamos quem são os nossos inimigos. Nós temos os inimigos que são declarados nossos, não é? Que a gente sabe, tal pessoa não gosta de mim, tal pessoa é minha inimiga. Mas tem aqueles que são ocultos e que são os mais perigosos e que não sabemos o que pensam ou o que maquinam por trás de nós para nos destruir. Por isso, Jesus vai dizer: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Então, na sua oração diária, lembre-se daqueles que vos perseguem, mesmo que você não saiba dizer os nomes, mas aqueles que vos perseguem na surdina são os mais perigosos. E por isso Jesus nos pede: reze por eles. Porque se você amar somente aqueles que vos amam, que há de extraordinário nisso? Se eu sorrir somente para aqueles que sorriem para mim, o que estou fazendo de extraordinário nisto? Então vejam, Jesus quer o extraordinário de nós, o que vai além daquilo que achamos que seja o normal. E Ele nos diz de uma forma muito clara, encerrando o Evangelho de hoje: portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Outra missão difícil que Jesus coloca em nossas mãos. E vejam, sede perfeitos é um mandato. É um mandato de Jesus, não é uma proposta de Jesus. A conjugação verbal usada por Jesus é para que, de fato, nós sejamos. É uma ordem, é um mandato: sede perfeitos. Mais uma missão difícil. O Senhor chama, portanto, todos os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, os idosos, chama todos à santidade, sem distinção de profissão, de idade, de condição social, mas chama a todos nós. Sede, pois, perfeitos de Jesus, como vosso Pai Celeste é perfeito. É assim que termina o Evangelho de hoje. É assim que Jesus encerra hoje sua mensagem a nós. Nestes 40 dias de preparação para a Páscoa, a Igreja vai nos recordar de diversas maneiras que o Senhor espera muito de nós. Lembre-se disso todos os dias. O Senhor espera muito de nós. E é uma preocupação séria de Jesus pela santidade. E olha, Jesus no Evangelho hoje fala aos discípulos. Portanto, chega até nós, que somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Todos somos discípulos. Essa multidão que escuta Jesus, ali deve ter casais, jovens, crianças, mães, pais, idosos, trabalhadores, pescadores, doutores da lei. Quer dizer que a palavra de Jesus é para abranger todas as pessoas, todas as condições sociais, todas as profissões. Portanto, a nós, queridos irmãos e irmãs, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeitos. Precisamos buscar nisto. A santidade, nós sabemos, é um amor crescente por Deus e pelos outros. Por Deus. Então, o amor que nós sentimos pelos outros é em nome de Deus também. Por isso, a santidade, ela deve ser adquirida por coisas cotidianas. A santidade não chega de repente e fala: a partir de hoje sou santo.
A santidade nós vamos adquirindo passo a passo, dia após dia, assim como a maturidade. Nós não nos tornamos maduros da noite para o dia, e às vezes já temos uma idade avançada e ainda não alcançamos a maturidade. Assim também é a santidade. É dia após dia, busca após busca, para não nos deixarmos perder ao longo do caminho. Mas uma certeza é clara: o Senhor espera muito de nós. Ele espera, como eu disse, o extraordinário, porque o comum é fácil fazer. O comum não exige nada de nós. Ele espera de nós o extraordinário. Vai além, meu irmão e minha irmã. Seja extraordinário aos olhos de Deus. É a pergunta que Jesus faz. Se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.